de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. E avançamos para o Jornal das 6, com a Vanessa Cruz. Começamos com a campanha para as presidenciais do dia 18. Coutinho Figueiredo responde ao artigo de Cavaco Silva, hoje publicado no Observador, artigo em que o antigo Presidente da República se mostra chocado com o que considera ser a apropriação do legado de Sá Carneiro por alguns candidatos. Crítica que assenta no candidato que é apoiado pela Iniciativa Liberal. Coutinho Figueiredo tinha dito que a candidatura que protagoniza tem o espírito reformista de Sá Carneiro. Agora responde a Cavaco Silva e lança também um mistério sobre o apoio de Pedro Passos Coelho. Foi em declarações aos jornalistas, depois de um encontro com a Liga dos Combatentes em Lisboa. A acompanhar este encontro esteve o jornalista Pedro Jorge Castro, agora em direto nesta edição. Pedro, que mistério foi este sobre o apoio de Passos Coelho? Olha, foi mesmo há pouco, perguntaram-lhe sobre o eventual apoio de Passos Coelho. Eu vou convidar-vos a ajudarem a decifrar. Vamos ouvir. Mas acredita que era assim que Passos Coelho apoiava-se se tornasse público? É evidente. Mas tiveram alguma conversa informal nesse sentido? As conversas são informais, vou mantê-las privadas. Mas foi recentemente? São privadas, não vou sequer dizer quando for. Então, repara, que o Coutinho Figueiredo podia ter negado, mas respondeu de uma forma que deixa em aberto a hipótese de ter tido conversas com Pedro Passos Coelho. Ele depois clarificou que Pedro Passos Coelho não lhe disse que o iria apoiar, pelo menos isso sabemos, mas ficou no ar até onde é que foi a extensão destas conversas, se houve algum encontro e como é que isto foi de facto abordado. Também falou sobre o artigo de Cavaco Silva, claro, onde é um dos visados, e respondeu de forma elogiosa para os governos do antigo Primeiro-Ministro. Não vou falar do que é ou não é favorável para o professor Cavaco Silva. Lembro-me também dos seus consulados, quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República, sobretudo como Primeiro-Ministro, a forte carga reformista que tiveram os seus governos, a forma como Portugal se desenvolveu nessa altura. Prefiro guardar a memória desse tempo e tenho a certeza que a memória desse tempo, repito, está mais representada na minha candidatura do que noutras. Mais uma vez, um Coutinho Figueiredo muito cuidadoso para não beliscar o eleitorado da AD, de que tanto precisa para se manter nesta corrida. Amanhã a campanha segue para Pedrógão. Houve uma mudança, era para ir ao mercado em Cascais, mas já não vão e vão ver o que aconteceu aos incêndios de Pedrógão Grande e a população afetada. Reportagem do Pedro Jorge Castro, que está a acompanhar a campanha eleitoral de João Coutinho Figueiredo. Este artigo de Cavaco Silva, um artigo de opinião, hoje publicado no Observador, motivou reações de outros candidatos. Quem mais se pronunciou, Vanessa? André Ventura, por exemplo, diz que Cavaco Silva não é dono dos ideais de Sá Carneiro e que Sá Carneiro não é exclusivo do PSD. O candidato presidencial considera até que, nos dias de hoje, o antigo primeiro-ministro seria provavelmente do Chega. Gouveia Melo diz apenas que não concorre com Cavaco Silva nestas presidenciais e que um chefe de Estado não é do partido A, B ou C. E Marcos Mendes desvaloriza a nova sondagem da CNN que o coloca em quinto lugar, mas de qualquer forma aproveita para dramatizar o discurso. Diz que se não houver uma concentração de votos, corre o risco de perder as presidenciais. Este estudo feito pela Pitagórica para a CNN, TVI, JN e TSF coloca Seguro em primeiro lugar, seguido de Gouveia Melo e de André Ventura. Contas feitas, estes três candidatos aparecem separados por apenas 4 décimas, o que quer dizer que há um empate técnico. Em quarto surge Coutinho Figueiredo, Marcos Mendes só em quinto. Embalado por esta nova sondagem, que o dá em primeiro, António José Seguro manteve a agenda durante a tarde, apesar do debate mais logo, que vai juntar os 11 candidatos na RTP às 10 da noite, e Seguro espera que esse debate seja esclarecedor. Encerrou o dia de campanha em Setúbal, depois de, pela hora de almoço, ter reagido pela primeira vez à sondagem. Em Setúbal, João Gama, António José Seguro fez uma rápida antevisão do debate que vai juntar todos os candidatos nesta corrida a Belém e leva uma sugestão deste dia de campanha. Horas antes do debate, António José Seguro deixa a YMCA, uma IPSS bem no coração de Setúbal, no bairro social da Boa Vista, que recebe centenas de crianças desfavorecidas. E já viu como é absolutamente extraordinário. Nós podemos imaginar que daqui
destas 93 há uma criança que pode ser o próximo Presidente da República. É verdade, é verdade. Não sabemos. É verdade. Olha, isso Essa possibilidade existe. Isso aconteceu a uma criança que nasceu lá nas Beiras, junto à fronteira, em Penamacor, não é? Quer ser um presidente exigente para que o governo cumpra o seu papel social e sai de Setúbal com uma sugestão para o debate mais logo. Respeito, responsabilidade, honestidade, solidariedade e otimismo. Olha que bem, vou levar isto para o debate. Uma sugestão que promete seguir. Bem, o debate desta noite, eu espero que seja um debate esclarecedor, apesar de ser com 11 candidatos. Antes, em Grândola, ao som de uma canção bem conhecida. Que já não sabia a idade. António José Seguro falou sobre sondagens que o colocam em primeiro lugar. Vamos lá ver, as sondagens mostram uma tendência, naturalmente, e essa tendência é uma tendência favorável. Eu sinto isso na rua, sinto que este movimento e a minha candidatura está a crescer. E aumentou a pressão sobre a esquerda. Eu não me engano nos meus adversários. António José Seguro a fechar o dia de campanha em Setúbal, dia em que recebeu na caravana a presença discreta da antiga ministra Ana Catarina Mendes. Reportagem do jornalista do Observador João Gama está a acompanhar a caravana de António José Seguro. Continuamos de caravana em caravana. António Filipe critica o apelo à pressão feita por António José Seguro para um voto útil à esquerda. E garante que mantém a candidatura. A uma pergunta do Observador, o candidato presidencial apoiado pelo PCP diz que não há eleitores de primeira e de segunda. Quando um cidadão ouve dizer que o seu voto não conta, é que deve ficar incomodado, não sou eu. António José Seguro fará a sua campanha, eu farei a minha. E, portanto, eu respeito todos os adversários políticos e, portanto, não comento isso. António Filipe, depois de ter estado reunido na Voz do Operário em Lisboa com o antigo líder da CGTP, Carvalho da Silva, que também critica esta ideia do voto útil. Este apelo ao voto útil que está a ser colocado, e eu considero-me uma pessoa de esquerda, é preciso uma interpretação rigorosa, ou seja, na primeira volta o que há é que conquistar todos os votos para as eleições e todos os votos serem fidelizados. Em vez de andar a fazer apelos a que os outros deem apoio, comece pela casa. É o apelo feito por Carvalho da Silva, antigo líder da CGTP, apoiante de António Filipe. António Filipe que vai contar na campanha com a presença do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disso mesmo deu conta esta tarde. E noutra matéria que tem estado a prender as atenções do mundo, Portugal subscreve a declaração de alguns líderes europeus de apoio à Groenlândia. Isto depois de novas ameaças de Donald Trump de anexar o território. Luís Montenegro sublinha que para a NATO e para a Europa a segurança no Ártico continua a ser uma prioridade fundamental para a União Europeia e é crucial para a segurança internacional e transatlântica. Portugal junta-se assim a França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha e Reino Unido na defesa do Reino da Dinamarca e da Groenlândia e lembra que são territórios que pertencem à Aliança Atlântica. Os aliados europeus estão de resto, diz Luís Montenegro, a reforçar a presença, atividades e investimentos para manter a segurança no Ártico e dissuadir adversários. A Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, a Noruega e a Islândia, entretanto, estão à espera disso mesmo, pedem aos Estados Unidos que colaborem com a NATO. Donald Trump tem dito que a Groenlândia é importante para a defesa dos Estados Unidos e pode ser o próximo alvo, depois da Venezuela, que está a ser controlada pelos norte-americanos, incluindo o petróleo, depois da captura de Nicolás Maduro. Essa declaração do primeiro-ministro português foi feita na rede social X. Luís Montenegro falou, entretanto, há pouco e de viva voz, no final da reunião da chamada Coligação da Boa Vontade, em Paris, não sobre a Groenlândia, mas sobre a Ucrânia. Sim, o Primeiro-Ministro fez um balanço deste encontro. Luís Montenegro fala de um grande envolvimento dos Estados Unidos nas negociações de paz na Ucrânia. A principal conclusão é, efetivamente, um grande envolvimento dos Estados Unidos com toda a coligação e com a Ucrânia na busca de uma solução de paz que seja justa e duradoura e de garantias de segurança que possam preservar essa paz. E isso passa, naturalmente, por ter condições de reforço da capacidade de defesa da Ucrânia, de poderem ajudar a reconstrução do país. O Primeiro-Ministro reforçou ainda o que já tinha dito em dezembro, no mês passado, quando esteve em Kiev. Portugal não vai mandar militares para a Ucrânia enquanto a paz não estiver estabelecida. A principal conclusão. Vamos aqui escutar esse registro. Está fora de hipótese que haja tropas portuguesas
no território ucraniano enquanto houver guerra. Isso está completamente fora de hipótese. Não está fora de hipótese no futuro uma participação das nossas Forças Armadas numa equipa multinacional que possa estar alocada a uma missão de paz, porque isso faz parte, naturalmente, dos nossos compromissos internacionais. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Paris, junto do Palácio do Eliseu, onde decorreu esta tarde uma reunião da chamada Coligação da Boa Vontade, um registro da CNN. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 6 de janeiro. O Procurador-Geral da Venezuela exige a libertação de Nicolás Maduro através da imunidade diplomática. É o que está a adiantar a CNN Internacional. Durante as declarações de apoio público de vários membros do regime de Maduro, o Procurador-Geral da Venezuela dirigiu-se ao juiz responsável pelo caso do presidente deposto, pediu-lhe para respeitar as regras do direito internacional e reconhecer que os Estados Unidos não têm qualquer jurisdição para julgar um líder de uma nação soberana. Não há portugueses entre as vítimas mortais provocadas por um acidente com 2 autocarros com matrículas de Portugal em França, uma informação avançada ao Observador pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há, no entanto, uma cidadã portuguesa com ferimentos graves que está a ser tratada num hospital da região. Este acidente terá acontecido por causa do gelo na estrada, causou 2 vítimas mortais, dezenas de feridos, entre 50 e 70 feridos. Os autocarros de matrícula portuguesa pertencem um à Flixbus, outro à Ovnitur, provocaram um choque em cadeia com cerca de 100 viaturas na estrada A63 entre Bordeus e a fronteira com Espanha. A OCDE deixa recomendações para resolver os problemas da habitação em Portugal, que o IMI seja agravado, que haja limites à tributação de mais-valias com a venda de habitações e também mais impostos sobre habitações subutilizadas ou devolutas em zonas de elevada procura. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico considera que são fracos os incentivos fiscais dados aos proprietários para que coloquem esse tipo de casas no mercado. A jornalista Vanessa Cruz regressa às 6h30 para atualizar as notícias.